Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. Kit Barros. Seja bem-vindo. Bruno de Marco Vieira. Esperar um pouquinho e aí o Tiago Amorim entrará. Ó, meu querido Alexandre Tosto, homem do mel. Buenas Pedros, Matheus, Bacembar, Ben Sabá, Tarsila, Tarciso, sejam todos bem-vindos. Um pouquinho mais e o Thiago se adentra. A mulher tá mandando eu fazer o quê? Falar mais baixo? Acho que eu tô com uma voz muito alta. Vocês... Hoje nós vamos falar um pouco de poesia, de religião e do livro Rezas, né? Tiago acompanha aí o livro Rezas desde o início. Desde o início ele acompanha. E no curso dele, ele leu e comentou, se não me engano, as 5 ou 6 primeiras rezas, né? Travou tudo. Boa noite, Maura. Boa noite, João. Boa noite, Thiago. Aqui apareceu minha cara. Não sei o que foi, cortou minha cara. Se bem que eu sou E feio, aí, tô meu bonito é amigo? você. Tudo Tá bom, me vendo? Thiago? Tô vendo e ouvindo bem. Tá me vendo e ouvindo Tá, bem? que bom, que bom. Maravilha. Eu estava aqui falando que você acompanha a Rezas desde o início, né? Você fez dentro do seu curso, você fez uma apresentação apresentando, acho que se não me engano, as 5 ou 6 primeiras, né? Foi. Eu acho que foi lá na comunidade, né? João, você tá travando um pouco para mim. Eu vou para o seguinte. Congela. Pronto, eu estou indo para Aí, a muda sala, o vai ficar ambiente. escuro. Vai melhorar. Eu só não tenho agora o livro em mãos, né? No computador, mas a gente faz a live. Pronto. Aí. A biblioteca não combina com a tecnologia. Como é que estão as coisas por aí, Thiago? Tudo tranquilo? Cara, tudo tranquilo, graças a Deus, trabalhando bastante, já sentindo aqui os primeiros ares do frio curitibano, que Que você maravilha. conhece, você já veio para cá no frio, né? Rapaz, pegamos aí umas. Acho que eu estava morrendo de frio, uns 6 graus mais ou menos, né? Tá. 6 graus. Aham. Mas naquelas madrugadas aí a Alex passando no fundo. Aquelas madrugadas lá que você conhece muito bem na casa de Eduardo Dipp e Luciano. Luciana Amado. E assim, só que eu achava que o frio era o problema do baiano, né? Só que lá para as 3 horas da manhã, mesmo com muito vinho, todo mundo aquecido, mas todo mundo se encostando também perto do aquecedor. Eu falei, não sou eu não, tá Não, bom? não é, não é. E a Luciana é bastante friorenta, como a gente fala aqui. Mas você sabe que tem uma história engraçada que envolve Paraná e Bahia, que é o Ah, seguinte: eu estudei na Universidade Federal do Paraná, eu fiz um ano do curso de História lá, depois acabei abandonando o curso, mas enfim. E o prédio da reitoria, que fica aqui no centro, em Curitiba, o prédio da reitoria é muito frio. Eu me lembro assim, nos primeiros meses de frio, estudando lá, eu falar com os colegas, falava, gente, mas esse prédio, parece que o vento encana. E você, entendeu? É mais frio dentro do prédio do que fora. E aí um veterano me explicou, que eu não sei se a história como diria um amigo meu, se a história é venérea, mas, mas ele disse o seguinte, que o prédio foi projetado para ser construído na Bahia.
E que aí, Ah, e que aí faltou verba na Bahia, eles pegaram o mesmo projeto e construíram em Curitiba. Então, assim, todo o prédio foi pensado para encanar um vento, para ficar aquele ar, né, mais gostoso e tal, mais fresco. Depois foi usado para fazer um prédio em Curitiba. Então, o prédio era baiano. tá igual os arquitetos baianos, os caras fizeram. Você encontra uns viadutos, você fala assim, mas por que esse viaduto? Ele, tem um que na parte mais comercial da cidade leva do nada para lugar nenhum. Ele só sobe e desce. Ele é fantástico. Cara. É por bonito, João. Mas então, vamos falar desse Rezas, né? Na verdade, era eu que tinha que te entrevistar hoje, não é? É verdade. Eu estou aqui te perturbando. Hum. Mas, Vamos ó, lá, vamos lá. eu, eu- eu tenho perguntas. Eu não sei se você quer, como que você imaginou, que você vai conduzir, mas se Fique você à quiser, vontade. eu tenho algumas perguntas para te fazer, né? Eu li o livro e tal, e algumas coisas ficaram na minha cabeça. Como você bem disse, eu participei ali como leitor do início, do que não sei se você já começou pensando que seria um livro, ou se os primeiros que você escreveu, que são todos sonetos, né, João? São todos. Os primeiros que você escreveu ainda não tinha essa pretensão de livro, de fazer aquilo, fazer uma obra, etc. Ou se não, desde o início você já pensou que você faria uma continuação? Eu pensei o seguinte, quando surgiu, antes, esse livro é uma caminhada espiritual, né? É uma caminhada espiritual, uma tentativa de vida espiritual. Eu falo tentativa porque a gente sempre, a vida espiritual é muito delicada e há muitas quedas, né? Há mais quedas do que, Sim. digamos assim, caminhada para frente, né? O que aconteceu? Quando eu pensei a primeira vez, antes de escrever o primeiro poema Reza, eu queria escrever, na verdade, um livro todo baseado no terço, Hum, né? Então seria ali um tipo, o formato seria aquele, né? Entre as Ave-Marias, um Pai Nosso. Mas, claro que tentando aí, não pegando exatamente a forma dogmática e tal, mas a forma seria essa. E quando ok. surgiu o primeiro Rezas, eu fiquei empolgado, disse, pô, agora eu escrevo. Só que os outros poemas não vieram, não vieram de jeito nenhum, aí não saíram de forma alguma. Eu tentei, aí pô, é melhor deixar quieto, ficar só com esse mesmo. Tá. Já me ganhei um, né? E Uhum. aí, obrigado, Pedro. Aqui, ó, exercendo o meu papel de marido patriarcal, Ah, né? muito bem. Viva a Notável. sociedade patriarcal. E assim surgiu o primeiro Reza surgiu, que foi praticamente me dado o poema, assim, foi desceu inteiro, assim, rápido, muito rápido. Eu tentei, não consegui, e ao longo de 2020, 21, 22 e 23 agora, os poemas foram pingando. Claro que tem momentos mais propícios, tem um mês que você escreve mais de um, né, mais de dois, e assim foram surgindo lentamente. Entendi, entendi. É, dá para perceber, né, pelos poemas, que tem de fato uma vida interior por trás ali dos temas. Existem poemas que são, vamos dizer, mais devocionais, né? Poemas a Nossa Senhora, por exemplo, tem um muito bonito para Nossa Senhora. Mas eu queria que você até comentasse um pouquinho, se você pudesse, porque eu acho que a gente está num tempo propício para isso, essa discussão parece que está rondando aí. A gente está na internet, está nas redes sociais, a discussão a respeito de sinceridade, de se posicionar, por exemplo, no Instagram sabe, com autenticidade, né, tentando trazer algo de verdadeiro para cá, né? As redes sociais parece que não são muito favoráveis a isso, mas então será que a gente larga a mão, abandona tudo? Como é que a gente fica? Então eu queria que você, se você pudesse, eu acho que isso engrandeceria quem está nos ouvindo também, tentando extrair algo do teu trabalho como poeta, falar um pouquinho também de como que é traduzir e de modo mais sincero possível uma vida interior em poemas. É uma pergunta muito boa mesmo, maravilhosa pergunta. Veja, na questão técnica, primeiro, eu vou começar com a coisa mais rasteira, Uhum. questão técnica.
você é escritor, você sabe disso, sem domínio técnico não tem arte, né? Não tem arte, não tem como. Domine de algum modo. Eu sempre cito o exemplo dos cordelistas analfabetos, né? Lá da região do Pajeú, em Pernambuco. Mas eles, desde meninos, eles guardaram na sua memória o acervo todo que eles escutaram ao longo da vida. E escutaram muita gente cantando, falando. Então, aquelas formas todas foram ficando. E ali tem o seu trabalho técnico, né? Então, esse trabalho técnico tem que ser feito, tem que ser de adquirir ao longo da vida. E junto com a técnica, a vivência interior. Só que vai começando a surgir, quando você domina a técnica, você começa a se perguntar o que, é que eu vou fazer com isso. Né? Chega um momento que você fala, o que, é que eu vou fazer com isso? E como não mentir entre a percepção, né, aquilo que o professor lá falava, da autenticidade da sua impressão, da sua visão inicial, por meio da técnica, fazer esse entrelaçamento aí. Aí, na verdade, aí realmente não é mais só o domínio técnico e também não é só a vivência, tem que ter esse entrelaçamento. Então tem que ter uma vivência de convívio com o fazer artístico. Sim. Né? E não Sim. mentir, esse convívio do fazer artístico e não mentir, não tentar mentir realmente dentro das possibilidades do que a arte é, né? E também não cair no panfletarismo, seja ele político ou seja religioso, né? E não, como eu disse, eu tenho alguns mentorandos que são muito bons mesmo, impressionante, tanto em prosa quanto em poesia, e eu disse a uma menina, uma mulher na verdade, assim, seja fiel à sua história, né? Ela tem domínio técnico, e ela tem vivência interior grande, então assim, seja fiel à sua história. Você está indo à contramão do que se faz hoje, seja fiel à sua história. O pessoal não vai ler, não quer saber, não foi o que ela falou, mas essas perguntas surgem, né? Não vão me querer, não, assim, então crie sua própria história, crie sua... Você não fez isso? Você mesmo, Thiago, não fez isso? Abriu seu curso, correu atrás, lutou aquilo, então vai criando seu público, né? E outra coisa é ensinar também o público, e aqui não estou sendo pedante, é ensinar mesmo o público a ler, né? Sim, sim, sim. Então, assim, ser fiel, por exemplo, hoje em dia, e você sabe disso, não só hoje em dia, mas em toda a literatura brasileira, os temas de verticalização de vida espiritual, que são difíceis de transmitir, são difíceis de viver, não são muito facilmente encontráveis assim na literatura brasileira, né? Não é coisa muito comum. Não é como você se debruçar na poesia, na literatura, em qualquer gênero que seja, espanhóis, e sair de lá sufocado com tanta força, né? Você pega tantas figuras e fala assim, meu Deus, como é que pode, não por acaso, você pega santos beatos e veneráveis na Espanha do século XX, parece assim, borbulha, né? Um atrás do outro, assim, né? E isso não é por acaso, é uma vida interior muito forte. E no Brasil você tem que fazer assim, eu fiz essa escolha e sofri essa consequência, né? Eu publiquei livros de esquerda, eu era de esquerda, era tudo voltado. Meu primeiro livro publicado, que é de prosa, Encarniçado, é um livro que teve uma visualização nacional, apareceu na Globo, apareceu na Veja e tudo mais. Só que eu percebi lá, aí realmente eu não fugi à minha história. Eu falei, não, isso aqui não sou eu. Se eu continuo aqui, até hoje me pedem, o pessoal da minha geração, né, que está aí publicando por várias editoras, e fazendo muita gente boa, por sinal, né? Muita gente perguntar, cadê a continuação do Encarniçado, o livro de contos? Assim, é impossível. Eu sou outro homem hoje, não tem como. Né? Quando uma síntese entre homem, trabalho e vida, tudo se condensa, aí surge a obra. Foi assim o Encarniçado. No Encarniçado eu vivi aquilo mesmo. O Rezas é outra história, né? Sim. Há uma caminhada de lá imensa. Então, não realmente, por mais doloroso que isso seja, é ser autêntico às suas impressões verdadeiras, né? Então é impossível fugir disso. Tem gente que consegue fugir, que mente a si mesmo e tal, mas isso vai gerar neurose depois, com certeza. Até doenças mesmo, né? Físicas. Não, e nos poemas a gente percebe assim, não tem pose, né, João? Eu acho que você conseguiu isso, né? Não tem pose, não tem assim, deixa eu escrever bonito, deixa eu maquiar a minha miséria, né? Deixa eu usar a miséria para causar tal lirismo, né? Não, para provocar isso, fazer uma encenação em cima das nossas porcarias, das nossas merdas, das nossas, enfim, que é o que tem, né, sobrando em tantos de nós, para não dizer em todos.
Mas aí é uma coisa que eu vou aproveitar para tentar puxar mais uma camada, que é te perguntar assim, a prosa também tem isso, mas eu acredito que a poesia tem até um pouco mais daquele labor em cima da pedra bruta, né? Então, quem escreve prosa sabe, a gente escreve uma primeira versão. Aí depois a gente lê, corta, às vezes apaga tudo, mantém a história, mas escreve de um outro ponto de vista, troca a voz do personagem, vai e vem, tá, 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 tá. Imagino que ali, você compondo seus poemas, você tem esse trabalho, né? Você falou que em alguns, principalmente o primeiro, veio quase que pronto ali para você, né? O poema veio todo. Mas mesmo assim tem aquele trabalho, né, de aparar as arestas depois. E alguns outros não, devem ter sido versos mais difíceis, que daí deu mais trabalho, né? Esse segundo trabalho, debruçar-se sobre o ímpeto criado, uma coisa assim. Então a minha pergunta é, isso não é um terreno, vamos dizer assim, perigoso para quem está se propondo sincero, se propondo assim, ó, deixa eu rasgar um pouco a vida espiritual aqui, quando ele se detém por muito tempo em cima dos poemas e, portanto, aumenta a chance de deixar mais bonito. Você entende? Por que eu estou falando de deixar mais bonito? Porque o Simenon, o pessoal deve conhecer, o Jorge Simenon, um escritor de romances policiais, entre outras coisas, mas ele, né, mais conhecido pelos casos do inspetor Maigret, né? O Simenon tem, numa das entrevistas dele, ele diz assim, olha, escreva lá o que você quiser escrever, conto, romance, daí, quando você terminar de escrever, volte lá na primeira página e vá cortando todas as expressões bonitas. Então, assim, né, ele tá, porque ele sabe, né, é um cara experiente, ele sabe que é ali que muitos de nós nos perdemos enquanto escritores, porque queremos criar um efeito no nosso leitor. A gente quer, quantas vezes, né, eu me vejo escrevendo um negócio e percebendo, estou escrevendo para causar efeito, né? Então, a pergunta é essa, não é perigoso, não é uma coisa assim que você tem que lidar ali com um cabresto, porque quanto mais eu trabalho em cima da pedra, maior a chance de eu querer deixá-la bonita. Veja, é muito bom isso, muito bom. Você procura a palavra mais precisa, eu não vou dizer mais precisa não, mais verdadeira para expressar aquilo para que chegue mais próximo ao que você quer transmitir. E para isso você tem que estar aí, vai ter o labor. Nesse labor, esse perigo está sempre correndo esse perigo, né? Posso ter uma expressão mais bonita aqui e tal, mas não condiz com o que eu quero dizer. Sim. Muitos poemas ficaram pela metade por causa disso. Sim. Tem um, por exemplo, que eu fiz 3 versões e chegava mas não é isso ainda. Aí eu botava de lado. A minha oficina é bem grande porque tem muita bagunça, né? Tem muito pedaço de coisa e tal. Então você vai trabalhando cada vez mais, até chegar a uma expressão mais verdadeira. Eu não estou falando, eu evitei a palavra de exatidão, fica muita coisa científica, mas mais próximo daquilo que você quer expressar. Esse é um O melhor é anzol, talvez, né, João? Para usar aquela imagem de Clarice, a palavra é um anzol. Exatamente, exatamente. Fisgar, né, fisgar mesmo o momento verdadeiro que você quer expressar. E para isso você vai ter que trabalhar em cima. Quanto mais você trabalha, se você souber trabalhar realmente, mais claro vai ficar. E minha preocupação sempre foi, no primeiro livro, a gente quer mostrar muito que somos bons, né? Não, aqui eu sei fazer, não sei o que, muito essa coisa. E realmente, mas eu não menti na questão da autenticidade, pelo menos eu acredito que não. Mas havia poemas muito rebuscados. E eu quis despojar cada vez mais, porque é uma tradição, há na tradição da língua portuguesa, na verdade, desde o início da língua, desde os primeiros poemas da língua, do trovadorismo galego-português, desde lá até os dias atuais, há esse riacho límpido, claro e profundo de uma poesia e também de uma prosa cristalina. Então, o intuito sempre foi buscar cada vez mais essa limpidez, essa clareza. E esse também, assim, eu não quero ficar longe do público leitor, sabe? A poesia moderna, ela reclama que não tem leitores, porque também ela se afastou muito, né? Cada vez mais complicado, ficou uma coisa para especialista. Tu só 10 pessoas leem determinado poema. Não. Veja o caso, por exemplo, é bacana a grande poesia de um Manuel Bandeira, de um Vinícius de Moraes. Todo mundo lê. Todo mundo. A Adélia Prado,
maravilhosa que todo mundo lê. Mas muita gente não entende, não importa, mas está lendo, uma hora vai entender, entende? Então esse é um perigo também da pose, né? Sim. Porque isso que você tocou cai no esteticismo, né? A pessoa Uhum. pode cair no esteticismo, né? E aí, Velho. e aí mentir para si mesmo. É um velho problema da literatura brasileira, né? Como um todo, às vezes, a questão do estetismo também. João, eu queria perguntar uma coisa que, provocação assim de prosador para poeta também, apesar de você ser prosador, essa coisa do eu lírico, João. Isso existe mesmo? Quando a gente vê ali a voz do soneto dizendo para Deus que caiu e que precisa da ajuda dele, quem é que está dizendo, João? Quer dizer, é o eu lírico que está dizendo aquilo? É o João que está dizendo aquilo? Quer dizer, qual que é a intimidade entre um e outro ali? É uma pergunta, é uma pergunta difícil, mas veja, em questões teóricas, há que fazer essa dissociação. Mas aqui nós não estamos numa aula de teoria, então, assim, há poemas que o João aparece completo, Ok. completamente. É uma Uhum. rasgação dentro do coração, assim, ó, através da arte, né? O Mário Quintana falava uma coisa muito bonita, assim, ele falou que eu desconfio de todo o desabafo que não passe pela perspectiva artística, né? Que tem esse molde artístico. Porque é aquilo que eu digo sempre, pessoal, eu digo sempre isso. Se você disser, eu estou apaixonado por fulana, ok, ok, comunicou, né? Bacana, legal, você comunicou. Mas se você disser, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente e destatina sem doer. Aí a coisa cresceu muito de nível, né? E Você tá aumenta a dizendo de chance forma dela gostar de você também, né? também. Se, se você mostrar, escrever um poema nessa altura para fulana, caramba, isso aqui acaba se apaixonando. Mas há momentos, por exemplo, no último poema que eu escrevi, no último poema, e eu vou ler ele aqui, só para ficar mais claro Por favor. isso, que é o 33, né, a reza 33, que eu peguei a Páscoa da Ressurreição, né, literalmente que nós vivemos isso agora, e tem um epígrafe do Antônio Murciano, que é um poeta que está com quase 100 anos, é espanhol, e está nativo ainda. E ele escreveu um poema belíssimo, um negócio tão forte, foi um amigo que me mandou, eu já conheci o poema, mas me esqueci. Já Hum. conheci, ele me mandou. Que é o poema mais longo. Na noite de Natal, o poema, a ideia assim, é linda, é muito forte. Na noite de Natal, o Cristo acabou de nascer, Nossa Senhora está ao lado da manjedoura e entra uma mulher. Entra uma mulher estranha, que não tem sombra, que tem a idade dos séculos. As imagens são lindas, de vento antigo, as idades são um negócio impressionante o cara escreveu. Ela, ela, a Nossa Senhora se assusta, todo mundo se assusta, ele descreve os animais, o boi, o jumento, todo mundo se assusta, e ela vai até o menino. Ela deixa alguma coisa com o menino e sai. Quando sai, aí Nossa Senhora reconhece, fala assim, é Eva. E aí, aí é o verso que eu pego, né? Eva mirou a virgem e chamou, bendita. Né? Então uma fala com a outra, e o que ela deixou com o menino é a maçã. Né? Então é um poema assim perfeito, um poema Sensacional. maravilhoso. Eu falei assim, por que não Adão? Né? Então aí sim, aí entrou a questão do eu lírico mais forte, mas falando uma forma de falar da ressurreição sem ser tão direto, sem tão dogmático. Então eu criei como se fosse uma história. Tá. Foi esse poema que eu tentei 2 ou 3 vezes e não deu certo. E o Felipe Trielli pediu, João, você não quer, você pode mandar uma das rezas para a gente fechar do episódio do Quinto Elemento, né? Que é um canal no YouTube que eu indico, que é Sim, maravilhoso. É o Felipe, sensacional. Nossos amigos. exatamente, lá do nosso grupo, né? Ele falou, você não quer, se você não conseguir escrever, você me manda um já pronto. Eu falei, tá bom, vou tentar escrever. Tentei uma, tentei duas e nada, e ficou pelo meio do caminho. E de uma hora para outra surgiu o poema. Esse aqui, depois de várias tentativas, surgiu esse. E o poema diz o seguinte, veja que tem uma construção teatral da coisa, né? Ele entrou quando o mestre repartia o pão entre os apóstolos. Os 11
Temeram a figura tão sombria, milênios ao andar, rosto de bronze. Surgido de lonjuras, mal vestia, trapos sujos na pele de elefante. No corpo seco, a culpa perfazia, cansaços de quem quer, porém não come. Pesado como a terra em gesto mudo, perdeu a voz de tanta solidão. O tempo não lembrava do seu vulto. Curvou-se inteiro, e o mestre, com as mãos chagadas da paixão, tocou-lhe o busto. Seu exílio acabou, meu pobre Adão. Então aqui ele cria a cena toda para mostrar como Cristo, a ressurreição, redime toda a história, todo o ser, a história humana inteira, né? Então aqui o eu lírico fala mais forte, o artífice tenta falar mais forte. Uhum. Naquele poema, em outros poemas não, aí nos poemas aí o João rasga o coração e se aparece mais, né? E que não tem Mas nenhum problema, né? Por exemplo, para certas linhas, aí a gente sabe que eles gostam do distanciamento, etc. Mas nenhum problema, né, João? Escrever com o coração nas mãos, como a gente diz, né? Nenhum problema. E eu acho que tem que escrever sempre assim, né? Uhum. E aumenta a chance, inclusive, daquele leitor entender e se conectar com você, no sentido de que é um homem falando para outro homem, né? Quer dizer, há uma troca ali, alguma coisa acontece nesse sentido, né? Me parece que é aquilo que você falava, certas literaturas que são feitas são literaturas de distanciamento, em que o homem se aparta do homem, é uma coisa assim, né? Estamos falando de nada, de coisa alguma, ou estamos falando de uma... Também me parece um traço de boa parte da literatura, de boa parte da poesia brasileira, que é não falar dos universais, não falar do que é transversal a todo homem, a todo ser humano, independente do tempo e do espaço, né? Quer dizer, eu posso falar a brasileira de temas universais, né? Eu tenho como, e está aí, por exemplo, me veio agora à mente o Ariano Suassuna, com o Alto da Compadecida. Então, você tem ali uma forma bastante brasileira de apresentar um drama universal, uma questão universal. Então, isso eu acho que vale a pena destacar. Outra coisa, eu não conhecia, não me lembrava de São Cupertino. Se você puder contar a história desse poema e como é que isso surgiu, como é que, enfim, se era uma coisa com a qual você tinha já uma relação, né, com ele, uma intimidade, eu achei curioso. Esse poema surgiu foi bacana você tocar nessa questão do universal com o particular, do particular com o universal, que é o que faz o Ariano Suassuna, né? Uhum. O cara ele fica falando lá de Nordeste, não sei o que, e está falando do mundo, né? Está falando do mundo, sim. Esse poema surgiu de alguém que tinha me chamado de besta, de bobo. Você é bobo. Porque eu não queria, por questões de grana, né? Ah, você é bobo. E aí deixa eu colocar aqui. Aí eu pensei, não em mim, eu pensei em São José de Cupertino, né? Eu não achei, peraí, eu vou achar o poema. Inclusive tem um verso que você fala isso, né? Eu acho. No poema tem um verso que você faz uma referência a essa questão da esperteza, não tem? Ou eu estou confundindo? Tem. Eu vou achar aqui. Aí eu comecei a pensar, falei, realmente, em certo sentido eu sou bobo mesmo para dinheiro, né, e tal. Mas não sou santo, eu sou pecador como todos os outros, né? E aí eu fiquei pensando nele, eu lembrei da história de São Cupertino, que São Cupertino, o filme exagera um pouco, mas tem muito fundo de verdade, é um filme que se acha fácil no YouTube, e aí ele tinha problemas de cognição, na verdade, ele era burro. Sim. Ele era burro, sabia que era burro e falava assim, aqui, São Cupertino, é a reza 12. Ele era burro, a reza dele era burro, sabia que era burro, o que já não faz dele tão burro assim. Ele saber que era burro já coloca ele numa outra categoria, porque o burro de Maré Descer, ele não sabe que ele é burro.
Exatamente, exatamente. E só que ele não conseguia entender as coisas e tal, não conseguia entender o latim, Sim, e sim. havia muitos, ele é italiano de 1500 por 1600 mais ou menos. E aí ele pedia a Deus, meu Deus, eu sou burro, mas me dê força física que eu serei seu burro, né? Entendi, que bonito. E muito bonito. E aí ele começa, ele não consegue fazer nada correto, Tiago. Ele vai trabalhar com venda, ele dá errado, tudo dá errado. Ele só consegue se formar para padre porque Deus quis mesmo. Deus prepara assim, ó, ele só conseguia lembrar de um trecho bíblico. E foi o que caiu na pergunta oral. Coisas assim, sabe? E ele mesmo se assustava assim, mas Deus deve querer mesmo, né? Porque e ele foi. Só que aí alguns monges no convento dele, ele cuidava da Estrebaria. do estrebaria. Ele cuidava lá dos bichinhos e tudo mais, parará, tororó. E aí ele alguém tinha jogado uma imagem de Nossa Senhora fora, ele guarda a imagem e ele era realmente santo. Só que ele começa a levitar na frente da imagem. Ele levitava tanto que ele ficou sendo o padroeiro dos aviadores. Então ele levitava, e eu acho que quem levita tem a alma muito leve mesmo e tem um olhar muito puro. A pureza é uma coisa difícil, É você isso. sabe disso, dificílima. É. E aí ele começa a levitar, só que de início a congregação dele não acredita, acha que é coisa do demônio. E aí pega ele, coloca a corrente, prende, exorcita, maltrata ele pra caramba. Ele aceita tudo. Tudo. Ele aceita tudo, depois reconhecem que não, é ali tão santo mesmo, aí deixam ele em paz. Ele levitava tanto assim nas missas, nas procissões, que o pessoal tinha que figurar segurando na túnica, senão ele ia embora. Que imagem, né? Que Que imagem. imagem fantástica. E aí o poema surgiu disso, surgiu de um problema, de quase que um ressentimento, digamos assim, uma resposta a esse ressentimento e também uma purgação ao ressentimento, lembrando de São Cupertino. No início aparecia mais esse ressentimento, depois eu limpei, falei, não, vou deixar mais São Cupertino, porque aí o João está atrapalhando o lírico, Entendi, o eu lírico, né? Eu tentei entendi. equilibrar. E o poema diz o seguinte: é melhor ser idiota do que águia, ser o doido de Deus sem serventia. A tal serpente boba, a pomba sábia, o versículo bíblico, né? Gota menosprezada de alegria. O doidinho de Deus, mão perdulária, pois gasta por não ter nem o seu dia, ou menos, do minuto é a limária, é o jumento, né? O burrinho de Deus e de Maria. Irmão burro que voa sem ter asas, e perdendo perdoa insulto e canga, mas sabe ver na lua a hóstia em brasa. O ingênuo radical, o mundo menos, perder é seu ofício de esperança, o universo que Deus dá aos pequenos. É lindo demais. Obrigado. Esse é um dos meus preferidos. Viu? Eu não tinha lido esse, acho que ele tinha passado assim. Eu acabei não prestando atenção e quando li o livro, eu falei: caramba, esse realmente ficou muito bom. Então a ideia é fazer essa caminhada espiritual com os poemas, que eu sempre quis fazer. Eu sempre tenho essas ideias de poema-livro, né? Poema-livro, poema-livro. Uhum. É uma mania, né? E, voltando àquele ponto que a gente tinha comentado, essa preocupação, ou não preocupação, essa atenção aos dramas universais, ao destino do homem, ao teu próprio destino, obviamente, né? Mas como artistas intelectuais fazem, a partir do próprio drama, a gente busca o universal daquilo, né? Uma coisa é o escritor que está lá, sei lá, sofrendo uma questão amorosa. E aí ele pega, em vez de ele ficar apenas sofrendo a questão amorosa, ele sublima aquilo e escreve uma história que tem lá um grande amor, uma coisa que não pode acontecer e tudo mais. Então você faz muito disso, né, João? E você acha, assim, que a poesia brasileira atual tem despertado mais para isso? Ou você ainda acha que não, que a gente está enfim, falando ali do draminha subjetivo, das questõezinhas, sei lá, às vezes ideológicas, políticas e tal, e não tanto desses universais que a gente comentou? Como que você vê o atual cenário
e já que você se destaca por ser um que está com, vamos dizer assim, com os olhos mais atentos, né, com uma perspectiva assim diferente. Não, tem. Hoje eu acredito que tem uma fatia, né? Eu não sei se seria uma geração, talvez seria aí tem um contato, porque geração tem que ser no país todo, né? Mas de certo modo aparece no país todo e ela se une ela se mantém em contato por determinados pilares estéticos, no caso de uma geração literária, né? Mas o Vladimir Saldanha, o querido Vladimir que você conhece, seu amigo também, ele preparou um livro chamado Poesia em Contracorrente e juntou 25 autores do país todo. E Vladimir, assim, fez realmente uma coisa de cabeça boa mesmo, assim, de verdadeiro pesquisador. Ele não olhou questões religiosas, ele não olhou questões políticas, ele olhou a questão estética e realização estética. Se a pessoa fosse ali, entraria nessa antologia. Então ele preparou Poesia Brasileira em Contracorrente. Ele traduziu do português para o francês, que é muito mais difícil, né? Ele fez essa coisa fantástica. E aí você percebe que no meio desse povo todo, o pessoal está mais preocupado agora, com certeza, com questões dos universais, né? Não está mais fechado. Pelo menos essa fatia que é muito pequena da poesia brasileira, né? Mas a poesia brasileira, nunca perdeu esse dado, né? Na poesia, acho que fomos mais felizes nesse sentido. Porque, por exemplo, ontem eu apresentei no oratório virtual do Padre Gilson Magno, que eu todo sábado e todo domingo eu estou lá, sempre às 17h50, eu apresentei um livro do Alexei Bueno, de 89, que é A Decomposição, de Johann Sebastian Bach. São 10 poemas em prosa, que é coisa assim, como eu disse ontem, eu não sei se Alexei é gênio, mas aquele livro é coisa de gênio. Entendi. É coisa de gênio. Ele coloca mesmo o Johann Sebastian Bach para entrar morto no momento da morte dele, e tem ele conta uma pequena história, só que em poesia. As imagens são coisas assim absurdas, sabe? Lindas. E ali ele toca na questão ele fala do silêncio e da onipotência. E ele faz esses dois lutarem, né? O desejo de ser, de algum modo, e que tudo vai virar pó. Então você veja que ela nunca perdeu. Você também conhece o pessoal lá de Recife, né? Ângelo Monteiro, que está vivo, com 80 anos aí, e é um gigante, né? Apesar de ser baixinho, mas é um gigante. Então, eu acho que vamos chamar esse grupo, mais ou menos, aí, que também não é um grupo, né? Porque nem todos são amigos, se juntam e tal, do país todo, esse pessoal toca mais na questão metafísica, na questão dos universais. Esse povo é mais forte, né? E gente de várias idades, né? Gente como um dos mais jovens, por exemplo, o Henrique Gomes do Nascimento, com 24 anos, até o Cláudio Neves, que talvez seja um dos mais velhos, né? Que está com 50 e poucos anos. E todos têm um domínio técnico impressionante. Maravilha. E, João, falando um pouco dessa proximidade tua como poeta em relação ao teu leitor, as pessoas que te acompanham, você também, nos últimos anos, foi abrindo mais diálogo com as pessoas que te acompanhavam, né? Foi marcando presença nas redes sociais, fez lançamento de cursos e mentorias, né? Me lembro da tua parceria com o Adriano também. Fala um pouco desse teu trabalho, né? Porque eu acho que as coisas acabam estando misturadas ali, o poeta, o professor, porque você disse no começo aqui da nossa conversa, eu acho que escrever o que eu posso, o que eu vivo, o que eu sinto e devo escrever, não vai atrair leitores, mas a grande questão é essa, você tem que formar seu público. Hoje, talvez mais do que nunca, você tem que formar seu público. Às vezes as pessoas falam para mim, Thiago, que é difícil, né? Ter, sei lá, sobreviver vendendo coisas no Instagram. Eu tenho, sei lá, 2.000 seguidores. E eu sempre faço a seguinte provocação, olha, vamos imaginar que você seja um especialista em literatura russa das primeiras 2 décadas do século XX. Nós podemos imaginar que você não vai ter mesmo 50.000 pessoas te acompanhando, não é verdade? Mas se você tiver 2.000 pessoas te acompanhando, essas 2.000 provavelmente se interessam muito por
literatura russa das 2 primeiras décadas do século XX. Ou seja, você vai ter um público fiel que vai estar o tempo todo consumindo o teu conteúdo, porque eles estão interessados na mesma coisa. Quer dizer, eu acho que essa questão da quantidade não deve ser tanta preocupação. E a preocupação é estabelecer um verdadeiro diálogo com um público que eu posso ajudar a formar, né, a partir daquilo que interessa a mim, a eles, etc. Então, fala um pouco disso, como é que você tem estado nas redes sociais, criando um público, abrindo diálogo com esse público, colocando seus poemas ali para mais e mais pessoas, e as pessoas, aparentemente, né, se identificando, comentando, esse é legal, esse é o quê. Eu sempre sei que você publicou um poema, porque nos meus stories vão aparecer lá várias republicações dos seus poemas, né? De pessoas diferentes, às vezes aluno meu, às vezes um conhecido nosso, uma pessoa que eu não conheço, mas que aparece lá republicando seus poemas. Ou seja, as pessoas compreendem, as pessoas reconhecem as imagens, ou boa parte das imagens dos seus poemas. Então, como é que tem sido esse diálogo, e a criação desse público aí para dialogar com você e entender também a sua poesia? Maravilha, maravilha. Ótima pergunta. Veja, eu aprendi tudo isso com o professor Olavo de Carvalho. Isso aí eu não vou mentir. É como o pessoal, uma vez, eu citava muito Luciane Amato, né? Falei assim, mas eu tenho que dar referência. Foi com ela que eu aprendi, então eu vou dar essa referência desse tema que eu aprendi com ela. Foi ela que me ensinou. Então eu dou a ela o que é, dá a César o que é de César mesmo, né? Veja, foi muito bom, tem sido muito bom. Essa interação começou de forma canhestra e meio cega da minha parte. Foi num momento que a Alex falou assim, por que você fica aí 2, 3 horas falando com o pessoal online, por que você não faz um curso? Aí eu fiz o curso a primeira vez. Isso foi crescendo, foi aumentando. Sobre narrativa, né? E sobre narrativa, exatamente. Né? Essa coisa da inquietação, né? Eu gosto de poeta geralmente lê só poesia, né? Assim, mas aí quem lê romance, conto, teatro, ensaio, se diverte mais, né? Claro, é muito mais divertido. Amplia mais também seus horizontes. E aí começou muito pouco, começou lentamente, foi se ampliando, e eu sempre dei atenção, porque é o seguinte, sempre parti do princípio, do seguinte princípio. Se alguém se interessa, alguém que não me conhece, pega um poema meu, lê, compra um livro meu, ninguém é obrigado. Não. Porque ninguém é obrigado a comprar nada. Né? O pessoal compra porque gostou de algum modo, compra e a coisa tem dado certo. Leu, então eu sempre dei atenção. Volto mesmo, algumas pessoas, mas você dá atenção, eu tento dar atenção a todo mundo, não só quando eu realmente não consigo mesmo, mas tento ler e tudo mais. Me mandam muitos poemas, agora com a mentoria já não dá mais para fazer isso, mandam contos e tudo mais. A não ser com os amigos, né? Com os amigos também me leem e não cobram nada e tal, e fazem várias coisas para mim. Mas esse foi aí que eu fui percebendo que, assim, há um público que necessita, porque é da condição humana, que necessita dos universais. Há uma sede disso. Então, uma Adélia Prado, tudo bem, tem todo um contexto histórico na década de 70, divulgada por Afonso Romano de Santana, por Carlos Drummond de Andrade, mas só isso não deixaria ela o tempo inteiro lá em cima da poesia, no céu da poesia brasileira. Ela dialoga porque ela está falando também das questões universais. Ali a mulher está cortando o peixe, está não sei o quê, ela usa a palavra, mas ela está tratando sempre ali dos universais, o tempo todo. É que a poesia de Adélia Prado, apesar que ninguém percebe, poucas pessoas percebem, mas é metafísica. Né? Só que é uma metafísica do cotidiano, onde é que ela tem que estar situada mesmo. Né? No copo d'água, no peixe, nessas coisas todas. Então, eu fui percebendo que há esse público, há essa necessidade, e é uma necessidade minha também. Eu sou aquilo que se chamaria de um inútil, né? Chamado um contemplativo, desde menino. Né? Então, bom de conversa, né, João? Bom de conversa. Você é um sujeito bom de conversa. Então, eu acho que a gente aliou uma coisa com a outra aí. Então, foi isso. Aí eu fui percebendo e passando, aí por isso que claro que poemas maiores não dá para colocar no Instagram e tal, nem em nenhuma rede. Mas aí você vai deixando os poemas maiores para livros e tal, e os menores, aqueles, né? E veja que foi nisso também que eu montei, no mínimo, uns 3 livros. Na verdade,
3 livros eu fiz assim, foi com diálogo com o público, o que funcionava e o que não funcionava. Perfeito. E também tudo que o pessoal pergunta eu responder, tudo pergunta, o que é isso, o que é aquilo, né? E sempre mostrando o conteúdo, isso não só para vender, mas também para dialogar, né? É necessário vender, que eu tenho que, como diz o José Pacheco, o poeta popular, né? Poeta também, a gente também precisa comer, né? Então, tenho que vender meu surubim, né? Então, tenho que vender meu peixe. Então, mas você, ao mesmo tempo, você não tem que ficar falsificando isso, né? Você vende de boa, né? E um público, e veja, eu fico pensando, por exemplo, por que um livro como O Imbecil Coletivo vira um best-seller? Não é um livro fácil, os temas são difíceis, e se você for realmente sincero, aquele tema vai ser cruel com você. Você vai ter que fazer um exame de consciência, você vai ter que rever sua vida, vai ser doloroso, vai se amar. E por que um livro desse faz sucesso? Porque tem uma demanda reprimida, né? E ele escreveu olhando a realidade. Foi o que eu tentei fazer a mesma coisa. Assim, caramba, eu me converti antes do casamento, em 2016, com Alex, nos casamos na igreja, mas eu fiquei naquela conversão pendengando, sabe? Pisa aqui, malandreando. Aí no final de 2019, houve uma conversão que ali chegou assim, meu irmão, ou você toma jeito ou você está lascado. Não tem como mentir. Aí eu tomei jeito. E de 2019 para cá, do final do ano, foi um dezembro de 2019, no final de ano, faltando um dia para o final do ano, eu falei, eu tenho que achar um padre para me confessar, né? Eu corri, achei aqui em Salvador, que não falta a igreja aberta, achei uma, me confessei. O padre muito bom na chão, assim, não, meu filho, não sei o quê, mas ele falou uma coisa, pede para Nossa Senhora da Conceição. Foi o que bastou. Foi o que bastou. Vários vícios foram arrancados assim com a mão, que eu nem percebi, na verdade. Vários vícios. Isso é milagre. Foi uma coisa assim. E aí de lá para cá eu falei assim, eu não posso perder de vista essa verticalidade, eu nunca perdi, mas essa que eu não posso perder jamais. E aí você vai vendo, por exemplo, os amigos morrerem, as pessoas próximas desesperadas ou em depressão, né? Sim. Todos os seus fantasmas batendo a sua porta com muita força, as crises todas. Então, assim, depois dos 40 eles batem mesmo, né? Não tem jeito. E assim, e o maior de todos, que é a morte, né? Eu fico triste quando eu vejo um homem de 60 anos pensando em tomar pílula para ter ereção para fazer sexo. Eu falo, meu Deus do céu. Como diz um amigo meu passava na frente de academias, mas academias é aqueles de hidroginástica, né? Sim. E o pessoal tudo com 70, 80, mas o pessoal que estava ali com essa idade não era uma questão mais de saúde, era que queria um bumbum mais duro, Aí o amigo falou assim, vai para a igreja, desgraça, você vai morrer, miséria. Claro que eu faço academia, não estou falando contra academia, eu faço academia todos os dias, eu estou lá puxando meu ferro, porque me ajudou mas por demais. Saúde, né, João? Por saúde. Claro. E até mesmo para você poder ler mais, estudar mais, ter mais... Exato. Você tem que ter um corpo, eu costumo brincar assim, você tem que ter uma brincadeira com fundo de verdade. Você tem que ter um corpo que sustente a sua alma. Né? Porque eu quero chegar, né? Eu quero ir longe, eu quero aprender muito, eu quero, ver muito da vida. Eu tenho que ter um corpo que me sustente. Porque senão eu posso me dar muito mal. Né? Eu não sou um Padre Pio, que estou recebendo as chagas de Cristo no meu corpo, andando encurvado porque estou lá mortificado, né? Não, eu sou um filho da mãe qualquer e que para aumentar as minhas chances é bom que meu corpo me ajude e não que ele me atrapalhe. É o que eu sempre falo isso. Com certeza. A outra coisa, não sei se te cortei, mas só para pegar um gancho aí do que você falou, quando você estava falando da tua relação com o público, como é que os poemas foram nascendo, naquilo que dava certo com o público, a tua conversão. Eu digo uma coisa, João, e você sabe que eu estou há vários anos nas redes sociais, há vários anos, né, vendo curso, faço isso, tá. Eu digo para você, já me reuni com muita gente, já tive vários sócios, nenhum marqueteiro, nenhum publicitário, pode ser o melhor, hein, vai me convencer de que existe algo melhor do que falar a verdade. Perfeito. Não existe, cara. Não existe. Para vender curso. Não, tudo bem. Você pode até
ter ali umas estratégias bem mercadológicas e que aquilo vai trazer um retorno mais rápido num primeiro momento, mas eu sempre fico com aquela sensação de castelo de areia. Sempre fico um castelo de cartas, entende? Um negócio assim, ó, que mais para frente desmorona. Isso aí mais para frente vai desmoronar. E a história mostra para nós, João, que, pegando às vezes só o Brasil como exemplo, que esses castelos caem mesmo, né? E que fazer uma coisa que talvez de inspiração assim mais na Cinta Leve, lá do Antifrágil, você se tornar um incancelável, né? Em que sentido você é incancelável nas redes sociais hoje? Cara, você quer falar mal de mim? Me convide para eu te ajudar. Entende? Porque eu sei coisas a meu respeito que você nem sonha, rapaz. Então me chama que eu te ajudo, inclusive, a falar mal de mim, que você larga a mão de ser besta. Entendeu? Não se preocupa, não, fala mesmo, né? Então, assim, aquela coisa do dizer a verdade, ser sincero mesmo. Isso tem. Volta lá no que você disse sobre o imbecil coletivo. Isso tem um poder, isso tem uma força sobre as pessoas. Isso tem uma força sobre as almas, entende? É a força da verdade. Eu costumo dizer assim, o cara tem que estar muito para lá de Bagdá, para ele não se curvar, mesmo que momentaneamente, diante da verdade. E a verdade pode estar na voz daquele filho de uma puta que está fazendo uma live, mas dizendo ali com o coração sincero um negócio interessante, falando de poesia, falando disso, falando daquilo, mas ele está ali, ele está com o ser dele ali e com todas as merdas dele ali também. Então, para mim, não tem nada mais comovente nesse sentido, não tem nada mais perfeito para expressar e possivelmente, se for o caso, vender. Eu acho que nada é mais atraente que a verdade nesse sentido. Com A certeza. mentira, ela tem uma atração, é aquela a atração da mentira é aquela atração que a gente tem às vezes por um corpo bonito. Ah, nossa, né? Pô, e você olha e você fala, né? E você tem ali um momento de atração, mas que depois a coisa não, né, não se sustenta, não continua e tal. Então a mentira ela tem sim. Ninguém vai dizer que é mentira, que o pecado, que o desvio não são minimamente interessantes. Senão ninguém pecaria, né, João? O diabo não é Não, idiota. Ninguém pecaria. Então, sim, eles são interessantes. Mas a grande questão é que eles não permanecem. Eu brinco com alguns alunos, desculpa monopolizar aqui, mas só para terminar isso aqui. Eu brinco com tranquilo. alguns alunos dizendo assim: olha para a cena do pecado original e perceba que a serpente não tinha nada para oferecer para Eva. Nada. Diante de Eva tinha uma realidade e tudo que a serpente tinha era uma historinha. Ela não tinha uma realidade para oferecer. Ó, tá aqui, ó, isso daqui fui eu que fiz. Né? Não, não tem nada, ela não fez nada. Ela só tinha uma historinha para tentar opor, né, com aquilo se opor à realidade do paraíso. Então, assim, a realidade, ela é uma força, ela é uma imperiosidade, ela é uma coisa, assim, é categórica na nossa vida. Então, por isso que eu acho, eu já briguei muito com rede social nesse sentido, eu briguei internamente, né? Tipo, saio, fico, será que fico de novo? Será que lanço outro curso? Mas eu entendi isso, né? Eu acho que o olhar é esse, é o olhar, olha, enquanto eu acreditar, pelo menos, né? Se eu conseguir dormir percebendo que eu falei o que tinha dentro de mim naquele momento, eu fui sincero, eu não enganei, não paguei de gostosão e tal, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá Se isso ótimo. vai vender mais curso, se isso vai vender mais curso agora, vai me trazer mais paciente, putz, isso aí é uma matemática pro cara lá em cima, entendeu? Isso é uma matemática aí que não compete a mim. Precisamos comprar feijão, precisamos pagar os boletos, todo mundo sabe disso. Mas a gente também sabe, João, que não falta, né? O que precisa mesmo Não, nunca falta. O que precisa nunca falta. Então, assim, só para pra reforçar o que você falou do imbecil coletivo, da tua experiência, que eu compartilho, que é a minha. As vezes que eu mais tive, vamos dizer assim, sucesso, e eu já fracassei bastante, foram as vezes em que eu menos me omiti da minha própria vida, entende? Que eu menos me escondi. Em que eu não fiz como lá também no Gênesis, não me escondi atrás do arbusto. mas é perfeito, perfeito, perfeito mesmo. Porque se você diz a verdade, se você não mente a sua visão, se você está vendo uma coisa, caramba, estou vendo isso, eu vou dizer isso,
ou de forma de poesia, ou de ensaio, ou na filosofia, não importa, ou como terapeuta, você tem que dizer, né? Não fugir disso jamais. Para mim, isso sempre foi o meu terror, o meu maior pesadelo. Sempre foi o maior pesadelo. Assim, eu não estou sendo quem eu deveria ser. Isso sempre foi um terror para Sim, mim. para mim também. Né? Para mim também. Por isso que assim, foi o Ronald Robson falou uma vez assim, João, se eu não te conhecesse, do que você já li seu, você parece que é esquizofrênico. Eu falei, não, é porque era buscas sinceras, né? Porque do Sim, encarniçado, exato, lá para exato. o dicionário amoroso, depois do dicionário amoroso por rezas, né? É uma coisa realmente fica parecendo um esquizofrênico, mas não é. É por isso, onde o homem se encontra naquele momento, com toda a sua carga existencial, né, espiritual e prática, ali o livro acontece. E é Entende? aquela É por isso. coisa, né, João? Não tem que queimar nada do que você fez. Porque para Não, mim não o ponto precisa. é esse. Se nós estamos falando de sinceridade, trajetória, nada do que você fez para Não, trás tem que ser queimado. Nada do que você fez para trás tem que ser esquecido. O encarniçado é parte de quem você é, da tua trajetória, da tua biografia. Não tem que se negar nada daquilo. Eu sou contra essas visões reducionistas, fragmentárias. Aquele Thiago que falou aquela besteira sobre Ortega y Gasset 10 anos atrás, sou eu. Eu sou aquele cara também. Aquilo faz parte de mim. Entendeu? Então, assim, o que eu claro. vou negar na minha própria história? Não dá, cara. Você trabalha mais isso do que eu, mas eu também uso também a questão de contar a própria história, a primeira memória, as palavras insubstituíveis, a mitologia biográfica, que aprendi muito com a Luciana Amar, por isso que Sim, eu sempre a sim. cito. E aí o pessoal quer, às vezes, fazer dois lados, né, dois extremos, né? Ou contar a própria história de forma muito edulcorada, né? Toda cheia de açúcar, poliana, ou Isso, então, isso. peraí, nem uma coisa nem outra, meu irmão, né? Você viveu, você nasceu e ficou dentro de um lugar apanhando 24 horas de lá aqui, você estaria morto, né? Não tem como. Não. Então tem que equilibrar essas duas visões. Mas falando em vender, Isso, venda, por favor, venda. o pessoal perguntou algumas vezes aqui, acho que a Vivi também perguntou aqui, sobre a questão dos poemas. Os poemas que eu li estão em pré-venda no livro Rezas. E aí eu estou olhando aqui para a tela porque é o site www.poetajoaofilho.com.br. Se você for aqui a minha bio, você clica lá, vai sair no site, né? Isso. Vai bater no site. A edição está muito bonita, muito bonita. O Tiago viu que as capas são do fotógrafo, meu querido amigo, estávamos na missa hoje, o Rodrigo Teixeira, Tá linda, cara. que é Tá linda. é linda. As duas fotos dele, ele é um fotógrafo impressionante. E todo o trabalho, isso não seria possível sem também, tudo isso não seria possível. Foi ele que não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É o Alexandre Fontanelli, que eu brinco que é o homem do mel, porque ele adora mel. Né? O Alexandre Fontanelli, que é guitarrista, que é músico, mas trabalha todo esse material também. E aí é o seguinte, então vou aproveitar e fazer logo a vendagem, se Faz vocês aí. entrarem no site. E imagino que pré-venda tem até essa vantagem econômica, porque geralmente o livro está mais barato na pré-venda. Exatamente, exatamente. E são 3 kits, né, promocionais, e a pessoa pode escolher, vai até o dia 11/6, então pode escolher o e-book ou o impresso, né? Aqui a minha musa, né, minha mulher toda música, colocou aqui, João, ó, vai a Alex Leila. ali e fixa esse comentário da Alex. Clica ali para você fixar o comentário dela. Aqui, ó. Pronto, fixado. Ótimo. Então, 3 kits. O primeiro kit é o kit Venerável Fulton Sheen, né? Um livro que trata de questões religiosas, católicas. Eu fui dando nomes de católicos, né? E o primeiro kit é um livro Rezas autografado. Como eu disse, pode escolher o livro impresso ou o e-book. Para quem está em Salvador, o frete aqui, Salvador e região metropolitana, não tem frete. O segundo kit é o Beato Guido Schaffer, né? O primeiro santo surfista, tinha que ser um brasileiro, né? Sim. É um livro Rezas autografado e uma aula que é Poesia e Religião. Vai ser mais de 1 hora de aula, Poesia e Religião. Vou tocar nessas questões todas, né? Como está aqui no site, é possível escrever uma poesia católica nos dias atuais. Nessa perspectiva, a poesia não corre o risco de se tornar um panfleto, todas essas coisas, né? Uhum. Qual a fronteira entre o dogma e a estética? Excelente. E o terceiro kit é Santa Dulce dos Pobres, que é
que é o livro Rezas Autografadas, sempre com a escolha do e-book e um mini curso com 3 aulas, que é A Forma e a Alma da Obra, que nós já conversamos sobre isso até nas suas lives também, né? Uhum. A forma é a alma da obra. Eu vou mostrar o que é forma no sentido estético, não forma, não molde, não modelo, né? Não forma de bolo, mas forma interna da obra. Sim, Eu vou mostrar na primeira aula no poema, na segunda no romance, na terceira na música. perfeito. E a música aí realmente vai ser música clássica mesmo, Esse é peças menores. o terceiro kit. O terceiro kit. Então são 3 kits aí. Fiquem à vontade, comprem muito. Bom primeiro, vocês não Presentei. vão se arrepender. Presentei, brigadão, Tiago, valeu mesmo. Presentei seus inimigos, seus amigos, né? Todo mundo. Saia distribuindo, João Filho, que você vai estar fazendo um bem enorme. Porque a ideia é fazer com que o livro realmente circule bastante, né? Sim, E eu possa depois, se tiver uma boa venda, está tendo uma boa venda, graças a Deus, está tendo uma boa venda, tem uma boa saída. Então, lembrando que vai até dia 11 de junho, até do 11 do mês que vem, num domingo, e os kits são promocionais, né? Lembrando também que quem compra as aulas, né, a primeira aula, depois de religião e o mini curso, é só para quem comprar o livro. Depois não tem mais, né? Não existe mais, não sim. vai ter mais essa Tá, aula. tá. Então E é é isso, só até o dia 11 agora. até o dia 11. Vai fazer Tiago, meu querido, algum lançamento físico, não? vamos fazer um lançamento físico aqui em Salvador, né, para chamar todo mundo, para ver se a coisa está aí, já entrega para todo mundo o livro, né? E eu, como eu digo, com a minha assinatura e uma boa grana, você faz uma boa feira. Ótimo. Obrigado, viu, João? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Tiago, agradeço de coração, muitíssimo obrigado mesmo, valeu mesmo, Deus te abençoe, Deus lhe Amém, guarde, você também, viu? Parabéns. Para mim é uma honra ser teu amigo, você sabe disso. a honra é minha. Então, eu vou finalizar, gente, o link está aqui na minha bio, né? E, Tiago, e a outra coisa, procurem o Tiago. Tiago, você não quer terminar falando um pouquinho só do seu trabalho, não? Terapeuta, escritor. Trabalho, né, tenho meus livros publicados, né, mais na prosa, e trabalho como terapeuta, sou psicanalista e homeopata. Então trabalho bastante aí, tenho um trabalho hoje bem voltado para a questão da saúde, né, trabalhando com diferentes tipos de problemas das pessoas, psíquicos ou problemas físicos, tentando abordá-los através da homeopatia, e integrando também a questão da terapia. Então é uma terapia que tenta olhar para essa realidade como um todo aí, do paciente, da pessoa, e tentar curar a pessoa em vez apenas do problema, da doença, né? Então, esse é o meu trabalho hoje em dia, uma antropologia da saúde, vamos dizer assim. E é isso, né? Quem não me conhece está convidado a visitar minha página e dar uma olhada lá nos meus conteúdos. E o livro mais recente é Eu Vi o Unicórnio Eu Morto. vi o Unicórnio Morto, tem um aí de contos que está quase pronto, vamos ver se sai alguma coisa até o final do ano, mas acredito que sai, vamos ver. Se sair, a gente vem cá conversar sobre ele, né? Com certeza, com certeza. Então, eu agradeço mais uma vez, Thiago. Obrigadão mesmo. Deus te E obrigado abençoe, mesmo. Deus lhe guarde. E, gente, Amém, você muito também. obrigado Beijão na por Alex aí, participar. abração para todo mundo. Abração pro pessoal também, um beijão aí também. E, pessoal, essa live fica salva aqui no meu perfil, né? E até a próxima. E semana que vem teremos mais uma surpresa da mesma grandeza do Thiago aí. Valeu então, fiquem com Amém. Deus. Tchau, tchau.